Olá, meus amigos, minhas amigas do LSC Concursos. É com muito prazer que estou aqui para apresentar o nosso segundo guia de estudos para o nosso curso online focado para Ancine, para o cargo técnico administrativo. Meta da semana, meta de estudos da semana do dia 13 de agosto. Bacana? Então bora, gente. Então isso aqui é um guia de estudos, ou seja, é um estudo programado, um estudo orientativo para o nosso curso online da Ancine, que o LSC Concursos está oferecendo. Todas as semanas o professor vai vir aqui, vai gravar um vídeo como esse, vai passar para vocês uma sugestão de meta de estudos. Professor, para que isso? Para que isso? Porque está atrás disso, gente. É um grande projeto pedagógico que é estudar com planejamento. São 57 vagas e a escolaridade exigida é o nível médio completo. Professor, quanto custa esse curso? Apenas R$120. Tá aí. O nosso curso da Ancine faz parte da temporada 2012. Atenção, gente, ó, as inscrições vão até o dia 16. Hoje é dia 13. Faltam apenas 3 dias. E a data da prova está bem aí, dia 23/9. A remuneração desse concurso é R$4.760 e a banca examinadora vai ser a banca do CESP, tá? Conhecendo um pouco mais esse concurso, gente. Então serão 140 itens, 60 itens de conhecimentos básicos, 80 itens de conhecimentos específicos, tá? Técnico administrativo, 104 pessoas serão classificadas. Isso é importante, sabe por quê? Tá lá, vagas 54. Mas papo reto, gente. Concurso é um sinal de humildade. Humildade. Coloque como objetivo primeiro estar entre os 104. Depois será consequência se você ficar entre os 10, 15 e 20 primeiros. Mas esse deve ser o primeiro objetivo, estar entre os 114 pessoas. Para contribuir com que você esteja nessa lista, nosso curso online tem os seguintes módulos: língua portuguesa com o melhor professor de língua portuguesa do Brasil, professor Vinícius de Carvalho; noções de informática, o professor Cato Júnior; ética do serviço público, o professor Luiz Antônio; noções de direito administrativo, o professor Luiz Antônio; noções de direito constitucional, grande professor Rodrigo Belmonte; raciocínio lógico, professora Rosana Helva; administração pública, professor Luiz Antônio de Carvalho; gestão de pessoas, o professor Luiz Antônio de Carvalho; administração de materiais, professor Luiz Antônio de Carvalho; e noções de arquivologia também, o professor aqui do coração. E mais os guias de estudo. Então são o quê? São 10 módulos para vocês que vão fazer o concurso da Ancine. E mais os guias de estudos, que um guia como esse, que é um bate-papo com vocês, onde a gente passa alguns esclarecimentos, algumas informações, tiramos dúvidas dos nossos alunos e finalmente a gente passa a meta da semana. Atenção, aqui é papo reto, gente. Nós não iremos disponibilizar, nós não iremos ofertar a disciplina legislação específica do cinema e audiovisual, tá? Nós não vamos ofertar porque nós não temos professores especialistas nessa matéria. Regras gerais. O que é regra gerais? Cara, aqui não é um guia de estudos. Então tem que ter o quê? Regras de compromisso, tanto de sua parte quanto de nossa. Aqui não é um estudo planejado, com planejamento, não é isso? É, né? Então é o seguinte, cara. Se é um estudo com planejamento, você tem que estudar. O nosso projeto pedagógico aqui é de que no mínimo, você estude 30 horas por semana. Mas 30 horas por semana, gente, de cadeira, de relógio. Anotando no caderno. Segunda-feira estudou 2 horas, anote no caderninho. Terça-feira, 1 hora. Quarta-feira, 4 horas. Chegue na segunda-feira, chegue no final, domingo à noite, cara. Você conte quantas horas você estudou. Professor, consigo estudar 40 horas, parabéns. 20 horas, você já sabe que você está devendo o quê? 10 horas. Professor, domingo é dia de descanso, concordo, mas também é dia de estudar.
Gente, o mais difícil do aluno é o aluno criar o tal do hábito de estudar. Então estude sempre, todos os dias. No domingo, cara, você tem lá churrasco, tem na casa da sogra, não sei, você tem que sair, você tem que, né? Tem um monte de compromisso, cara, domingão. Papo reto, cara. Estude 1 hora. Estuda 1 hora, pronto, estudou, aí você vai para o seu encontro social. Tenho certeza que você irá com consciência tranquila, porque você cumpriu. Gente, concurso público tá aí, cara. Um programa de estudo especial, 7 semanas. Todas as segundas-feiras vamos te apresentar o guia de estudos e nós vamos ofertar todo o material via site, né? Olha aí, recado para o pessoal da Ancine aí, ó. O edital teve uma retificação, gente. Vamos lá. O diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema, Ancine, torna pública a retificação dos objetos de avaliação referentes a conhecimentos específicos do cargo de técnico administrativo, constantes no subitem 12.2.3 do edital 1, Ancine, dia 9 de julho de 2012, publicado no Diário Oficial, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. Ou seja, guia de estudos, gente, também é o quê? Um veículo de comunicação, de informativo. Gente, toda segunda-feira, você que vai fazer o concurso da Ancine, venha assistir o guia de estudos. Qualquer alteração no edital, qualquer notícia, nós iremos aqui, sempre na segunda-feira, apresentar para vocês aqui. Na semana passada foi alterado o edital, estou passando a alteração agora. Mudou, gente, o conteúdo, olha só. Legislação específica e audiovisual. Medida provisória 22228, 2001, e a Lei 12.485, 2011, e o Regimento Interno da Ancine. Legislação específica para o técnico administrativo que nos interessa. Lei 8.112, Lei 866, que é a de licitação, Lei 9.734, que é o processo administrativo, Lei 10.520, que é de pregão, Lei 10.871, Lei 12.527, que essa Lei 12.527 é a Lei de Acesso à Informação. Está aí, Lei de Acesso à Informação. Administração, noções de contratos e convênios. E aqui está as instruções, que ele colocou uma instrução errada aqui, gente. O número da instrução estava errado aqui. Então aqui, ó, contratos e convênios, estudar pela... Essa aula aqui vocês terão. Na aula de cima, a única coisa que não está contemplada no edital é o 10.871 de 2004. Está aí. É uma interação importante para o aluno que está fazendo, que está estudando. Cara, você tem que estudar com foco. Eu quero ficar competitivo. Eu vou ficar competitivo. Então você tem que estar super atualizado. Ó, tinino, cara. 10, um foguete. Primeiro guia de estudos apresentamos no dia 6/8. E hoje é o segundo guia de estudos. E todas as segundas-feiras nós iremos estar aqui apresentando os guias de estudos para vocês. Até chegar no dia 17/9 com todos os guias de estudos, né? Tá aí. Chegou a hora do Tira Dúvidas, né? Paulix, roda pra gente aí o Tira Dúvidas. Você que está assistindo agora o nosso guia de estudos, né, feito pelo nosso professor Luiz Antônio, nós vamos agora completar e mostrar para você como é que é a nossa aula de lógica. Veja aqui um exercício da CESP que eu selecionei para que nós possamos resolver juntos e veja o quanto você é capaz de resolvê-lo. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica, quer dizer, elas têm algo em comum, enquanto que uma delas não tem. Essas são as frases, olha as frases. Que belo dia! 2. Um excelente livro de raciocínio lógico. 3. O jogo terminou empatado? 4. Existe vida em outros planetas do universo. E 5. Escreva uma poesia. Quais das 5 frases que nós temos aqui não tem nada a ver uma com a outra? Só uma delas não tem nada a ver com as outras. Qual é a característica que ela não tem? Esse exercício, então, na verdade, nós estamos falando sobre sentenças abertas e as proposições. Sentenças abertas são aquelas que eu não consigo julgar.
E as proposições, sim, são aquelas que eu julgo entre verdadeiro e falso. Veja bem, eu tenho aqui, a frase 1 é exclamativa, que belo dia. Ela não é uma proposição, eu não consigo julgar entre verdadeiro ou falso. Olha a frase número 2, um excelente livro de raciocínio lógico. Uai, sei lá de quem que você está falando para que eu possa julgar, portanto ela também não é uma proposição lógica. A frase número 3, ela é interrogativa. O jogo terminou empatado, uai, então você dá uma pergunta, como é que eu vou responder se isso é verdadeiro ou se isso é falso? Então a 1, a 2 e a 3, todas têm a mesma característica, nenhuma é uma proposição. Vejam a frase 5, escreva uma poesia. Ela está sendo imperativa, está comandando, também você não vai julgar entre verdadeiro ou falso. Mas a 4 sim. A única proposição que é para eu julgar é a 4. Porque lá fala, existe vida em outros planetas do universo. É lógico que isso aqui eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Portanto, esta seria a frase que é uma proposição. As outras são sentenças abertas. Essa foi a ideia que eu te dei sobre sentenças abertas e proposições. Pronto, que coisa bacana, hein? Legal, hein? 10, né? Vamos lá, agora uma dúvida para mim. Veio da Fabiana Campos, Monte Carlos, Minas Gerais, né? Boa tarde, professor Luiz. Boa tarde, hein? Gostaria que o senhor diferenciasse autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista e, se é possível, exemplificando. Ok, legal, vamos lá. Primeira coisa, eu quero agradecer você, viu, Fabiana, de ter contribuído aqui pelo nosso guia de estudos, ter contribuído, autorizado a gente inserir essa dúvida com vocês, para vocês aí. E é o seguinte, gente, você manda, eu recebo várias dúvidas por dia, várias, dezenas de coisas. O máximo possível eu consigo responder, tá? Mas tem algumas que eu não consigo responder devido ao tempo, né? E algumas são tão interessantes como essa aqui, que eu peço para o aluno uma autorização para a gente incluir no Tira Dúvidas do Guia de Estudos, porque o Guia de Estudos é o nosso encontro semanal. Mesmo que você esteja com o guia atrasado, você tem a obrigação de estar assistindo o guia. Porque aqui no Guia de Estudos, cara, o que tiver de informação nova eu vou estar passando para vocês. Você tem que estar ligado. Ó, alterou de tal, pá, o professor vai vir aqui esclarecer para vocês. Qualquer coisa que acontecer, eu vou estar aqui, vou falar para vocês isso aí. Ok? Bacana? Só que eu peço para vocês o seguinte, quando vocês, eu prefiro que vocês já encaminhem para mim a sua dúvida, e encaminha já a autorização no corpo do e-mail para a gente inserir aqui no guia de estudos. Porque às vezes tem muitas dúvidas que a gente deixa de inserir no guia de estudos porque não vem um retorno. Então encaminha para a gente já que a gente vai esclarecer. Então a dúvida dela, né, da Fabiana, é sobre direito administrativo. Não é isso? Sobre administração pública indireta. Então vamos colocar lá, ó, na administração pública indireta. Ok. Aí ela perguntou aqui, professor, eu quero saber as diferenças de autarquias, ó, autarquias, fundações, fundações, aí nós temos outro cara aqui, empresas públicas, e a sociedade de economia mista. Ok. Essas 4 estruturas da administração pública indireta foram criadas pelo Decreto-Lei 267. Papo reto, cara. Dezenas e dezenas de questões são Ctrl+C e Ctrl+V do Decreto-Lei 200. Então, se você quer aprender esse assunto com profundidade, de forma que você fique realmente competitivo, está aqui a fonte de várias questões de concurso. As autarquias e as fundações são para contribuir, para ajudar, para dar mais autonomia, para dar modernidade. São pessoas de direito público.
O que significa pessoas de direito público? São pessoas jurídicas com personalidade própria que vão auxiliar a administração pública direta nas suas obrigações. Ou seja, não estão sujeitas ao lucro, estão sujeitas às regras públicas. Por exemplo, INSS. INSS, aqui você queria, né? INSS é uma fundação, é uma autarquia de fundação de direito público, não é isso? Antes do INSS existir, quem que fazia o serviço do INSS? Quem fazia o serviço do INSS era o Ministério da Previdência Social. Professor, eu quero outro exemplo de autarquia, tudo bem? Eu passo para você, ó, IBAMA. IBAMA é uma autarquia. Professor, outra autarquia, Banco Central do Brasil, é uma outra. Ou seja, todas que são de direito público, são revestidas das regras da administração pública direta. Fundações, mesma coisa. Só que as fundações são mais voltadas para as ações sociais, não as atividades exclusivas de Estado. Por exemplo, professor, FUNAI, Fundação de Assistência ao Índio. Outra, professor, Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, a nossa UFMT. E assim por diante, olha, são o que? De direito público. Agora, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são de direito privado. Professor, como sim são de direito privado? Ou seja, elas existem e são voltadas e estão autorizadas para obterem lucro. Empresa pública, empresa pública, Caixa Econômica. Outra empresa pública, por exemplo, professor, Correios. Sociedade de economia mista, vou dar um exemplo para vocês, ó, Banco do Brasil, Petrobras e assim por diante. São todas entidades que vão fomentar no mercado. Então serão de regras de direito privado, mas pertence ao Estado. Professor, a diferença entre uma empresa pública e a sociedade de economia mista? A principal diferença entre elas é a constituição do seu capital. A empresa pública, o capital tem que ser 100% público. 100% público. A sociedade de economia mista admite capital de parte de terceiros, mas a maioria deve ser o quê? Capital público, mas aqui obrigatoriamente deve ser uma SA e o controle acionário deve ser da administração pública. Então aqui a resposta para você, Fabiana, legal? Só acrescentando, o aluno vai ter que saber que isso aqui foi uma estrutura da administração pública de 67, porque antes de 67 nós não tínhamos essa estrutura de administração pública direta e indireta. Quem veio organizar a administração pública indireta e direta foi o Decreto-Lei 200 de 67, que trouxe uma reforma administrativa no país. Esse decreto está até hoje em vigor. Só que com o aperfeiçoamento da administração pública, não é isso, com a reforma gerencial e assim por diante, nós temos ainda mais duas pessoas que compõem a administração pública indireta e essas duas pessoas estão despencando em concursos públicos. Vou colocar aqui primeiro, ó, as agências reguladoras. Professor, e outra pessoa? Aí, ó, os consórcios. Aí, os consórcios públicos. Tá aí. Tem despencado na prova. Então, você, Fabiana, para você fazer um concurso público, você quer saber administração pública indireta, você tem que saber a fundo essas 6 pessoas jurídicas aí.
Bacana? Legal. Muito obrigado aí, Fabiana, pela sua contribuição, ajudando a gente aqui. E eu fico muito feliz em estar esclarecendo essas dúvidas para os nossos alunos. Pronto. Aí. Vamos lá. Próxima dúvida. Ela vem de Teresina, Piauí, do Alex, né? Alex Paz, né? Bom dia, professor. Bom dia, Alex. Um forte abraço para você. Muito obrigado por ter contribuído aqui com a nossa aula. Vamos lá. Gostaria que o senhor esclarecesse aquela parte do segundo vídeo de administração burocrática, na qual o senhor diz que o Estado que tem o melhor serviço público é a Inglaterra, e o segundo que tem o melhor serviço público é a Alemanha, e o terceiro é a França. Ok. E depois o senhor diz que o país mais burocrático do mundo é a Alemanha, o segundo é a Inglaterra e a terceira é a França. Na minha opinião, o país mais burocrático do mundo é aquele que tem o melhor serviço público do mundo. Gostaria de saber se é a Alemanha ou da Inglaterra. Deixa eu explicar para você. Alex, muito boa isso aqui, né? Primeira coisa, cara, você entendeu uma coisa. Coloque na cabeça de vocês. Isso aqui é um assunto de burocracia. O Estado é um prestador de serviço? É. O Estado é um prestador de serviço. O examinador vai querer trabalhar no juízo de valor coletivo das pessoas que são erradas, porque eles vão vincular a ineficiência da administração pública à burocracia. Isso está errado. A burocracia é um tipo ideal de burocracia idealizada por Max Weber, tá certo? Que é um modelo altamente eficiente. O que nós temos no Brasil é o quê? É uma administração pública repleta de disfunções. Você está certo, cara. Você está certo. A Alemanha era o melhor serviço público. O que aconteceu com a Alemanha? Devido à unificação da Alemanha, nós tínhamos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Tá certo? Nesse contexto da Alemanha Ocidental e Alemanha Ocidental, aconteceu o seguinte, cara. Aconteceu que, nesse contexto, quando houve a Alemanha Ocidental, ela estava muito mais evoluída que a Oriental. Então, na unificação da Alemanha, o seu serviço público precarizou. Então, por isso que a Alemanha não tem o melhor serviço público. Tá, agora, no vídeo deixei claro que isso eram dados de 2005, 2006. Eu só utilizo essa informação para exemplificar a importância da burocracia. Bacana? Legal? Ok? 10? Ótimo. Obrigadão, hein? Meta da semana, né? Segunda semana aí, vamos lá. Noções de administração. Tá meio pesado, gente, mas é pesado porque o cronograma o cronograma nosso é curto, são somente 7 guias de estudos, tá? 7 guias de estudos, então o professor tem que dar uma puxada, cara, não tem jeito. A primeira semana o professor pegou leve e agora daqui por diante vai ser essa tocada aqui, cara. Eu vou falar para vocês, talvez para vocês cumprirem essa meta aqui vai demorar mais de 30 horas. Eu acho que umas 35 horas. Mas vamos lá. Aula 1, Teoria Geral da Administração. Aula 2, Administração Patrimonialista, Burocrática e Gerencial. Convergência e divergência da administração pública e privada. Plano diretor do aparelho da reforma do Estado e reformas administrativas. Ou seja, isso aqui é a base da administração pública. E o CESP adora. E atenção, gente, o CESP gosta de cobrar principalmente esse item 7. Tá? Esse item 7 aqui, o CESP tem paixão sobre ele. Mas não adianta. Se você somente assistir a aula direta, essa aula 7, você não vai ficar competitivo. Tem que assistir nessa sequência. Legal, gente? Ok? Ótimo. Turma, passar para vocês agora o encerramento de chave de ouro. Recebi, gente, o e-mail. Um e-mail que tinha essa mensagem aqui.
E eu falei, não posso, cara, não posso deixar de passar para os nossos alunos. E eu resolvi passar essa mensagem em todos os nossos guias de estudos. Legal? Então vamos lá, preste atenção, vem comigo aqui. Tem que pegar outro arquivo, né? Outro arquivo aqui, vou pegar para vocês aqui. Olha lá, a modelo do deserto. Hours Dying, né? A mim, ninguém pode prejudicar, somente Deus. A heroína dessa história real foi a primeira modelo africana a ter um contrato exclusivo com a Revlon. Em 1997, escreveu seu primeiro livro, sua autoria, A Flor do Deserto, que foi publicado em Nova York. O seu segundo livro, no ano de 2002, Amanhecer do Deserto, escreveu sua viagem. Em seu terceiro livro, em 2005, Meninas do Deserto, fala do dia que rompeu o silêncio com seus contratempos e seus êxitos. E seu quarto livro, escrito em 2007, chama-se Cartas à Minha Mãe. Hours Dying disse que este é o meu livro mais intimista. Há feridas que tardam a cicatrizar. O desejo de ver a minha mãe de novo, esquecê-la, foi intenso. Tive que me dar conta que o amor e o sofrimento estão muitas vezes conectados. Trabalhar este livro foi doloroso, mas uma experiência realmente necessária para mim. Nasci no deserto da Somália. Não sei a idade que tenho. A única coisa que sei é que cada dia é novo. 33 anos, 36 anos. O que mais me dê. No deserto não há papéis. Não fazem falta. O deserto foi meu lar durante toda a minha infância. Eu pastoreava o rebanho de camelos e cabras de meu pai. O pior era estar descalça, o solo sapicando de pedras, não podíamos pagar uma sandália. Às vezes os pés sangravam. Não tínhamos nada, nem casa, nem água. Éramos nômades, mas tínhamos um rebanho e a nós mesmos. Estávamos bem, sempre unidos. Minha mãe, meus irmãos, meu pai. Ele me batia, mas ele mandava. Era um homem forte, alto, rígido, um guerreiro. Eu devo dizer que anos depois, quando estava só em Nova York, preferia 1000 vezes um tapa do meu pai a essa solidão. Cheguei a Nova York por um milagre. Quando tinha 13 anos, fugi. Meu pai ia me casar-me com um velho de 60 anos em troca de 5 camelos. Eu era especial, rebelde. As meninas são educadas para trabalhar e serem oferecidas em matrimônio. Isso é o que querem os pais para suas filhas. A mãe se preocupava que a sua filha seja pura, limpa, virgem. E por isso minha mãe, aos 5 anos, me levou para a ablação. Por amor a mim, e eu, claro, queria ser pura e limpa. Na Somália se pratica a ablação mais severa. Extirpam-se os clitóris e os pequenos lábios da vagina. A ferida é costurada, deixando só uma abertura do diâmetro de uma cabeça de fósforo para urinar e menstruar. Uma irmã morreu de hemorragia e eu, desde aquele dia,
soube que já nada poderia me destruir. Só temo a Deus, é o único que pode me causar dano. Quando comecei a falar sobre isso, me senti muito culpada, porque estava criticando a cultura de minha família. Hoje me dedico a seguir pelos meios para formar professores na Somália, para educar as meninas e as mães. Eu pelo menos consegui com os meus. 20 anos depois de escapar de minha casa, volto à Somália. Reencontrei-me com a minha mãe, já pensa como eu. Há esperança. Para fugir, cruzei o deserto. Numa manhã, deparei com um leão na minha frente, com a sua enorme juba, e eu lhe disse: coma-me, estou preparada. E ele se foi. Olha que passagem. Fugiu no deserto. Uma bela manhã ela acordou com um leão enorme com a sua juba na sua frente. Ela olha para o leão e diz: coma-me, estou preparado. E ele foi embora. Nesse dia, soube que Alá me reservava para algo. Foi aí que encontrei uma tia que estava casada com um diplomata somali designado para Londres e pedi que ele me levasse ali como criada. Nunca havia visto brancos. Perguntam-me se mudaria algo em meu corpo, se as minhas pernas são arqueadas, mas não. Lhes agradeço porque são rígidas de minha malnutrição infantil e elas me recordam quem sou. A única beleza que valorizo é a da alma. Devemos dar graças por estarmos vivos. Hoje nada me falta. Quando vejo a água que se vai pelo ralo ao tomar banho, me desespero. O que fariam no deserto com cada gota? Com o tempo voltei a ver meu pai. Lhe haviam roubado o rebanho e lhe operado os olhos com uma faca no deserto. Ficou cego. Aquele homem tão poderoso, forte, ouvia agora frágil e desfalido, mas ainda de cabeça erguida. Quando nos despedimos, confessou-me: você é como eu. Meu pai estava orgulhoso de mim. Chorei. Estas palavras foram pronunciadas em Barcelona, numa entrevista a Victor Amela, jornalista e escritor. Aris Darin reencontrou-se com sua família 22 anos depois. A viagem de regresso foi muito chocante. Atravessando o deserto, quis parar para recolher uma senhora que caminhava com os pés ensanguentados. Ao olhar, lhe respondeu: não se preocupe, é só uma mulher. Como um conto de fadas, Aris Darin converteu-se em uma das modelos mais solicitadas da época. Um dia, enquanto esfregava os pisos numa loja, um fotógrafo a descobriu. Logo desfilava por Paris, Londres, Itália e Nova York. Aris Darin deixou para trás as passarelas do cinema e a moda como embaixadora das Nações Unidas e conseguiu que 15 países penalizassem a mutilação feminina. Criou a Fundação Desert de Darling, Amanhecer do Deserto, para lutar contra essa violência.
No meu regresso da África, contei tudo a jornalistas, em conferências, em programas de televisão, como defensora das 6.000 meninas que dia a dia são mutiladas. Nada é pior que urinar e menstruar por uma abertura do tamanho de uma ervilha. Não são vítimas. Ajudamos as mulheres que querem melhorar sua vida e que lutam por ela. Não sei se existe algo chamado valor. Não sei se eu tenho. Disse esta ave fênix de ébano, renascida várias vezes de suas cinzas. Quem se vir nas minhas circunstâncias terá força para chegar ao outro lado. É algo que fazem milhões de seres humanos a cada dia. E aqueles que queremos ajudar propõem darem. De modo de ajudar, meu modo de ajudar é ser como sou, fazer o que faço a cada dia, convencendo as pessoas que mudar é possível, que é possível mudar. Daire escreveu vários livros sobre a sua vida e percorre o mundo numa batalha sem descanso contra a ablação, mas assegura que dia a dia sua única meta é alcançar a paz, o amor e o respeito, que sempre buscou um dos valores que exijo do mundo, para mim e para todos. Shelley Roman, diretora do filme sobre a sua vida, baseada em novela original, disse: "Fiz o filme porque sou mulher, mãe e um ser humano. Todos nós humanos compartilhamos ter sido crianças, e as crianças deveriam estar salvos de qualquer dano." Darwin coloca a valentia de sua autora acima da tristeza de sua infância. Hoje, se dedica ao seu filho Alec, de 13 anos, e a seu povo. Dizem que ela é difícil sustentar o seu olhar, ou olhar com oniponente de um leão. Obrigado por haver chegado até aqui. Agora lhe toca difundir essa mensagem de valentia e esperança. Tenha um dia feliz. Emocionante, né, gente? Com isso, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.